Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos que interessam a toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre um panorama geral da reforma da Previdência Social. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Caroline Schneider, que é advogada e mestre em Direito. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professor. Eu que agradeço essa oportunidade para a gente falar de um tema que é importantíssimo para toda a população, que se preocupa com a Previdência, que se preocupa com o seu futuro. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a honra de tê-la aqui conosco. Na realidade, eu penso não, além de pensar, eu tenho a certeza que esse tema, falar de Previdência, falar de reforma da Previdência, né, o panorama sobre essa reforma da Previdência Social, envolvendo aí o INSS, é de extrema importância para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador que nos vê nesse momento. Porque, na verdade, chegando ao fim da vida, todos esperam aí ter uma aposentadoria, né, ter um aconchego, poder descansar um pouco, né, no fim da vida aí, né, depois de tanto trabalho. Então eu penso que esse tema da nossa conversa hoje aqui é de extrema importância. E aí já vai a pergunta, né? Você acha que é importante e coerente nós termos aí sempre essas questões de reformas da Previdência Social? Precisamos, né? A sociedade, ela evolui. A gente envelhece, a saúde melhora, a gente tem melhor educação, ou seja, a gente vive mais. E vivendo mais, aposente, como os nossos avós aposentaram com 40, 50 anos, porque hoje a gente vive até 100, 105 anos. Esses dias mesmo apareceu uma notícia, um segurado que o INSS tem, que ele tem 121 anos, que a família faz festa, que diz que ele é a pessoa que dá o maior prejuízo, né, para a Previdência, brincando. Mas ele aposentou lá atrás, com 121 anos, quanto tempo ainda ele vai receber benefício? Então a gente precisa reformar, porque a gente muda, não somos a mesma sociedade de 40 anos atrás, de 20 anos atrás. Sem dúvida alguma, né? Hoje a longevidade aí, ver uma pessoa dessa é uma maravilha, né? 120 anos é uma coisa fantástica. E isso também gera preocupações para a própria Previdência, né? Porque como a gente está indo mais longe, a nossa vida está tendo uma sequência maior aí, sem dúvida alguma, isso aí vai gerar mais preocupações para a questão previdenciária, a gente já fala disso também. Uma outra questão, né? Nós temos aí as pessoas trabalhando nas empresas, com carteira assinada e tudo mais, sendo aí descontados do salário a questão do INSS, o empregado sempre vê lá no seu holerite aquele desconto do INSS, ou seja, é a parte dele, quando descontado, evidentemente, a parte do patrão, a parte dele, e o empregado, a pessoa, o cidadão vê lá aquele desconto, né, da Previdência no seu holerite, que na verdade é um dinheiro dele que está indo para a Previdência. Só que muitas pessoas, às vezes me perguntam, tá descontado ali, e a pessoa fala, para onde que foi esse dinheiro que está descontado? Foi para a Previdência? Ou seja, como que eu faço para saber se esse dinheiro realmente foi lá para a Previdência Social? Ou seja, a questão aí que os telespectadores querem saber com toda certeza, né? É possível o cidadão aí acompanhar essa sua vida previdenciária? Como que ele faz? O INSS hoje, ele tem os aplicativos. E eu acho que isso é uma das coisas que melhorou muito para o brasileiro que quer ser previdente, né, que quer se preocupar com a previdência dele. Hoje a gente tem um aplicativo do Meu INSS, você baixa o aplicativo no celular, ele vai pedir uma senha, você vai pedir essa senha inicial numa agência do INSS, você chega lá no horário do atendimento, diz ao servidor que você quer uma senha, e ali, com esse aplicativo e com uma senha, você consegue saber se o seu patrão está pagando em dia, se a sua patroa está pagando em dia, se o seu recolhimento de MEI está correto, e você consegue se preparar, porque os infortúnios acontecem, César, a gente sabe disso. Então, a gente paga previdência para aposentar? Paga, porque eu brinco que o sonho de todo brasileiro é a Mega Sena e a aposentadoria. Mas a gente tem que cuidar dessa aposentadoria. Então, o aplicativo do Meu INSS é uma ferramenta essencial na palma da mão do segurado.
Se ele tiver algum tipo de dificuldade, a gente também tem a Central 135. A Central 135 também, o INSS mantém um contrato com pessoas capacitadas para dar informação. Então, hoje eu vou dizer que está bem mais fácil do que há 10 anos atrás, o segurado acompanhar a vida previdenciária dele. Tá aí, fica a dica para os nossos telespectadores aí, né? Essa questão aí tem que acompanhar, porque o que muitas vezes ocorre, está lá o desconto no seu Olerite, você pega o seu Olerite todo mês, vê o desconto do INSS, só que o dinheiro, às vezes, não foi para a Previdência, na verdade. Ou seja, descontou-se o seu dinheiro e ele não foi para onde deveria, que é para a sua Previdência ali, né? Para a Previdência Social. E isso é um cuidado que deve ser tomado. Infelizmente, isso ainda acontece. Da pessoa chegar aos 65 anos hoje, né? No caso, um homem chegar aos 65 anos para requerer aposentadoria e você, analisando a carteira de trabalho dele, a vida laboral, você repara, mas essa empresa não tem, essa empresa não tem. Hoje, com o e-social, as informações chegam numa velocidade absurda na Receita Federal, né? As informações são declaradas, a Receita Federal já recebe as informações e já migram, né, para o sistema do INSS. Então, não tem motivo para que as informações de GFIP ou de e-social não migrem para a conta do segurado. É isso aí. A Previdência, ela abarca, vamos dizer assim, uma série de benefícios previdenciários. Gostaria que você dissesse ou falasse de alguns deles, dos mais importantes, para o nosso telespectador ter mais ciência disso aí. O benefício assim que a gente fala que é o carro-chefe do INSS, né, que é aquilo que todo mundo quer mesmo, o benefício previdenciário, é a aposentadoria, né? Todo mundo tem em casa alguém que fala, quando eu aposentar, eu vou parar de trabalhar, eu vou comprar um sítiozinho. O brasileiro, ele sonha com o momento da aposentadoria. Mas os riscos sociais são inúmeros. Tem um simples acidente de trabalho que você pode, né, necessitar de um benefício por incapacidade temporária, ou mesmo acabar gerando uma aposentadoria por invalidez. As mulheres, o salário maternidade. Então, a gente não paga a Previdência apenas no intuito de, quando eu completar os requisitos, quando tiver idade eu vou aposentar. Não, a gente paga a Previdência porque a gente tem vários infortúnios durante a vida que a gente precisa de um seguro mínimo. No caso do acidente, no caso dos auxílios-doenças, né, da aposentadoria por invalidez, é algo que pode acontecer com qualquer um. Então, são benefícios que eu digo que é importante a gente pensar nisso também, e não apenas na aposentadoria. Porque mesmo quando tem reforma da Previdência, a gente sempre ouve, né, a grande mídia falando, fica sempre na boca das pessoas, porque a idade para aposentar vai piorar, porque vai ficar mais difícil para aposentar. Mas e as outras coisas que acontecem? Porque entre a gente nascer e a gente completar 65 anos, ou 62 anos no caso da mulher, acontece bastante coisa, né? E a Previdência, ela está aí para te amparar em todos esses momentos difíceis, nesses momentos de risco. Entendi. Uma outra questão também, nós temos várias camadas na população brasileira, né? O IBGE chama aí de classe A, B, C e etc, né? Se coloca letrinhas aí, seria a classe mais baixa, média e etc. A questão da previdência social em relação a essas chamadas camadas sociais, né? A contribuição previdenciária, ela pode ser realizada de acordo com a capacidade que essa pessoa tem financeira, e como ficam essas classes, essas camadas sociais em relação aí especificamente a essa contribuição previdenciária, né? Como a gente falou aqui agora, cada um tem um ganho diferente do outro. Como que fica isso? Hoje a gente fala que o INSS ele tem um teto de benefício e tem um valor mínimo. Então, o INSS, em benefícios, né, a Previdência Social, em benefícios que substituem o salário, ela não paga menos do que o salário mínimo. E o teto hoje é em torno de R$7 mil. Ou seja, o cidadão ele pode decidir entre esse valor, né, entre o mínimo e esse teto. Mas o cidadão também, ele pode ser um cidadão que não tenha condições de recolher, né, as contribuições sociais nesses valores maiores. Então, a gente tem muitas políticas de inclusão, como tem a política da dona de casa, baixa renda, que é uma alíquota de 5% sobre o salário mínimo. O microempreendedor individual
que a Previdência, né, quer trazer para dentro dela o pessoal que trabalha na informalidade. Então, hoje você consegue também abrir fazer uma inscrição de microempreendedor e pagar num valor de 5%, que daria em torno de R$ 66. Então, tem uma alíquota de contribuição de 11%, e tem, é claro, a alíquota de 20%, que é essa que você pode ir do mínimo até o teto máximo. Mas hoje a gente pode dizer que a Previdência Social ela é inclusiva, sim, porque você tem a parcela mesmo mais carente da população, ela tem condições de fazer as inscrições, fazer a inscrição no cadastro único. No caso da dona de casa baixa renda, ela precisa ter inscrição atualizada no cadastro único para poder fazer esse recolhimento dos 5%. Mas é uma maneira que a gente tem de tirar essas pessoas da assistência, né, e passar elas para a Previdência. Porque se você fica na mão da assistência, é um benefício, é um amparo. É diferente do que uma aposentadoria, que te dá mais uma segurança maior no final da vida, quando você já está idoso. Então, às vezes, compensaria, né? Eu falo que você procura o CRAS, no caso da dona de casa baixa renda, mantém o cadastro único atualizado e paga essa alíquota mais baixa de 5%. Tá aí, né? As dicas são dicas valiosas para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, porque muitas pessoas falam, às vezes não tem um emprego, mas dizem, não estou empregado, então, mas eu não vou recolher, não vou pagar para o INSS. A pessoa fala, eu não vou pagar nada para a Previdência. Na realidade, isso vai acarretar um prejuízo muito grande lá na frente da vida dessa pessoa. Lá na frente é que vai aquele arrependimento, né? Porque lá na frente talvez a pessoa não consegue mais, por questões de saúde, não porque não queira, né? Por questões de saúde, às vezes a pessoa não vai conseguir mais exercer uma atividade laboral, um trabalho, mesmo a cabeça querendo, o corpo às vezes padece, como se diz o ditado aí. Então essas dicas eu entendo que são extremamente valiosas para que a pessoa reflita, né? Tipo, vou gastar um pouco agora, os 5% que seja um pouco menos, também não estamos falando de pouco dinheiro, né? Se a pessoa ganha um salário mínimo, 65, 66 reais realmente faz uma diferença, né? Já ajuda ali os 65 a comprar um gás, e é assim que a pessoa pensa, se eu recolher para a Previdência, eu não compro o gás em casa, fica complicado para a pessoa de baixa renda, a gente entende. Mas aí vai a nossa reflexão para que você, né, pense aí que futuramente isso vai te fazer muita falta mesmo. Bom, o papo tá bom, a gente tem muita coisa para conversar, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí. Estar pronto é enfrentar qualquer desafio. É ter conhecimento para decidir no que vale a pena investir. A FIB é a melhor faculdade de Bauru, porque prepara o aluno para a vida. Aulas 100% presenciais e mais de 65 laboratórios completos. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. Vestibular 2023. Inscreva-se! FIB, 25 anos. Você, pronto para a vida! Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking
Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Estamos falando hoje aí sobre a questão da reforma da Previdência Social. Discutimos, debatemos muitas questões no bloco passado. Questões aí reflexivas para você, nossa telespectadora, nosso telespectador, questão de recolhimentos e etc. Mas vamos lá. Nós tivemos recentemente aí em 2019, né, a chamada reforma da Previdência. Recentemente, muito recente. E a questão é, essa reforma da Previdência aí, né? As regras para aposentadoria, como ficaram? Ficaram mais duras? Não, tá tranquilo. Tem gente que acha que, por incrível que pareça, tem pessoas que acham que está da mesma forma e tem pessoas que sequer imaginam o que foi que aconteceu. Então ficou mais difícil, as regras ficaram mais duras. Como ficou após essa reforma do ano de 2019? Até 13 de novembro de 2019, a gente tinha 2 tipos de aposentadorias programadas, né? 2 tipos de aposentadoria que o segurado poderia se programar para ter lá na frente, que era uma aposentadoria por tempo e uma aposentadoria por idade. Com a reforma da Previdência, a gente passou a ter uma única aposentadoria, que passou a ser tempo e idade. Então, para quem se filiar à Previdência Social a partir de 14/11, o homem vai aposentar com 65 anos e 20 anos de tempo de contribuição, e a mulher com 62 anos e 15 anos de tempo de contribuição. Isso para quem se aposenta, isso para quem se filiar, pagar a primeira contribuição previdenciária que a gente fala, a partir de 14/11. Mas a gente tem aquele pessoal que já está recolhendo, né? Aquele pessoal que já é filiado à Previdência Social. Nesse caso, a gente passou a ter algumas regras de transição, umas melhores em relação ao salário de benefício recebido, outras um pouco piores porque aumentaram um pouco a idade. Se a gente pensar na aposentadoria por idade, até dia 13/11 de 2019, a mulher se aposentava com 60 anos de idade e 15 de tempo. E agora estamos numa regra de transição, porque mesmo quando vem uma reforma da Previdência, a reforma ela insere novos direitos, ela insere novos deveres, mas ela também resguarda um pouco daquilo que a gente já tinha antes. Então hoje, no caso, né, agora nesse período que a gente está vivendo, a mulher está aposentando com os mesmos 15 anos de tempo, mas com 61 anos e 6 meses, ou seja, de 2019 para cá, aumentou 1 ano e 6 meses. E o ano que vem, a gente vai chegar aos 62 anos, pareando praticamente com a nova regra que a gente tem. Mas é aquilo que a gente falou no começo do programa, vivemos mais. Então, de acordo com o panorama, né, com as diretrizes que foram levantadas, já estava pesado para a Previdência a mulher aposentar com 60 anos. A mulher ainda aposenta com menos idade que o homem, né? Principalmente porque ela sai do mercado de trabalho em prol da família e dos filhos, e ela acaba aposentando um pouco antes. Mas no caso dela, endureceu um pouco sim, porque a partir do ano que vem é 62 anos. No caso do homem, a regra de transição ficou igual. Então o homem continua aposentando em 13/11 e em 14/11, eu uso essas datas bases, né, porque a reforma da Previdência foi publicada em 13/11, então até 13/11 vige as regras antigas. Então o homem continuou aposentando com 65 anos e 15, agora na transição continua, então só vai mudar para aqueles homens que se filiaram a partir de 14/11. Então melhorou para alguns, ficou igual para outros, então o que eu vou te dizer? Nem toda a reforma foi um prejuízo. Um outro exemplo que a gente pode dar no caso é no caso do empregado mesmo, que você falou antes de carteira assinada. Antes, o empregado que recebia até um salário mínimo pagava uma alíquota de contribuição social de 8%. Com a reforma, ele paga 7,5%. Ai, Carol, 0,5% é pouco? Para quem recebe um salário mínimo, é bastante. Então, aí, é muito dinheiro. Então, aí a gente pode ver que, nesse ponto, a reforma melhorou, ela foi mais benéfica para esse segurado. Sem dúvida, tá aí nessas faixas, a conclusão é uma só. Inúmeras foram as mudanças, as modificações.
E cada caso é um caso e cada pessoa deve aí procurar, né, um advogado de confiança, quem quer que seja de confiança, para analisar a situação em que se encontra em relação à Previdência Social. E uma outra questão também, né, nós tivemos essa reforma em 2019. Como você mesmo disse, estamos vivendo mais, aí a Previdência faz uma reforma. E agora essa reforma de 2019, daqui 10 anos, 15, não sei, será que essa reforma de 2019 vai estar ok, bacana, a Previdência vai estar de pé, vamos assim dizer, ou será que teremos a possibilidade de outras reformas ainda virem aí? Eu acredito que a partir do momento que a gente vai melhorando, aquilo que a gente conversou antes no começo, né? Temos mais educação, temos acesso a saneamento básico, temos acesso à saúde, a nossa longevidade é maior. Então, cada vez mais a gente vai viver mais e as regras, elas têm que ser modificadas. Antes a Previdência, ela já teve que se preocupar muito com o trabalhador rural. Hoje o trabalhador rural é uma parcela menor da população. E a gente tem que focar mais, não que deixe de focar no rural, mas a gente muda, né? Porque se a gente melhorar em alguns aspectos, a ponto de eu sempre brinco assim, eu falo, se a gente melhorar em alguns aspectos, que alguns benefícios não precisam mais ser pagos, a gente pode ter direito a outros benefícios que a gente passa a ter direito a partir de uma mudança de sociedade que a gente tem. Eu sempre falo que um dos benefícios que eu vejo assim que não tem nenhuma, é algo de estudo meu, assim, que eu percebo, que algo não tem na Previdência, que hoje a gente vê muito, é no caso dos idosos, que são cuidados por um ente da família. Então, um ente da família opta por parar de trabalhar para cuidar de um pai, de uma mãe, de um irmão doente. Quando esse ente da família falece, esse parente que, de uma certa forma, se doou para aquilo, ele não tem nenhum tipo de amparo na nossa Previdência. E eu acho que é um benefício que a gente deveria começar a conversar, porque como a gente envelhece mais e a gente fica mais tempo numa idade, a gente não... como é que eu vou te dizer assim? A gente fica mais tempo idoso, né? Porque antes a gente ficava pouco tempo. A gente fica mais tempo idoso, a gente passa a ter certo tipo de ajuda. E isso é um benefício que aqui na nossa legislação não existe. E eu vejo, toda vez que vai um idoso requerer um benefício, passar por uma perícia, ele sempre tem um familiar que precise com ele. O Estatuto do Idoso diz que ele tem direito a um acompanhante, às vezes ele tem esse familiar dentro de casa. E quando esse idoso morre? Esse familiar, ele não tem nenhum tipo de amparo. E às vezes se doou 10, 15, 20 anos para esse familiar doente. E é um benefício que a gente pode pensar nele, quem sabe um dia. É um benefício importante a partir do momento que a gente está envelhecendo. Sem dúvida, isso é extremamente interessante, promover um debate, né? A sociedade tem que promover uma reflexão, um debate sobre essa situação que você acabou de retratar aqui. A gente está caminhando aí para o fim do programa, mas eu queria falar um pouquinho, né? Nós fala de previdência, a gente só fala do idoso, né? Parece que é só idoso, 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 idoso. E a gente vê assim, a nossa juventude hoje, né? Tá aí, às vezes começando a trabalhar cedo, outros nem tanto, mas nós vemos aí os jovens parece que não estão tão preocupados, porque evidentemente a idade, são jovens, não estão... Você falar para um jovem, ei, você está recolhendo o INSS? Ele fala, que isso, eu sou jovem, para que eu vou recolher o INSS agora? Eu ainda tenho 20 anos, 25 anos, né? É assim que a gente vê. Eu gostaria que você, como as últimas palavras do nosso programa, se possível, se dirigisse a esse jovem, né, a esses jovens, e falasse para eles essa questão da Previdência. O que você poderia dizer para esses jovens com uma mensagem, né, pensando lá na frente, o que dizer a eles? Contribua para a Previdência. Contribua porque é aquilo que a gente falou antes, a gente não paga a Previdência só para se aposentar, quando tiver 65 anos ou 62, porque os riscos sociais estão aqui na nossa cara toda hora. Então, contribua, baixa o aplicativo. A nossa legislação permite que o desempregado contribua como segurado facultativo. O segurado facultativo tem alíquota de 11% do salário também. Se ele fizer parte de uma família de baixa renda, ele pode pagar
na alíquota dos 5% do baixa renda. Então, assim, contribua, não deixe para contribuir quando você já tiver com mais idade, porque tudo pode acontecer, né? A gente vive para estar vivo, e quando a gente está vivo, a gente pode ter outros problemas, e não só chegar à felicidade da aposentadoria. Então, assim, baixe o aplicativo, faça a inscrição. No aplicativo do Meu INSS, a gente tem um ícone para fazer a simulação, simule o seu direito da aposentadoria. Hoje a gente tem várias regras para se aposentar. Qual é a melhor regra para você? Se programe para isso. Eu falo muito que o brasileiro não é previdente em relação à aposentadoria. A gente só começa a se preocupar com ela depois que já tem uma certa idade. Realmente, quando a gente é novo, tem 20, 30 anos, mas eu vou viver muito, para que eu preciso da Previdência? Mas a gente precisa, porque coisas acontecem na vida da gente todo o dia. Muitas, eu acompanhei aí durante a pandemia da Covid, quantas pessoas que vieram pedir pensão e não conseguiram porque não estavam pagando a Previdência. E a pandemia veio de hoje para amanhã, atropelou a gente, e não dava tempo. Então, assim, seja previdente, pague o INSS, contribua, veja qual é a sua realidade, baixa renda, procure o CRAS, faça um cadastro único, não deixe para a última hora, para quando você já estiver em risco social. Tá aí, excelente mensagem, né? Eu conversei aqui com a doutora Caroline Schneider, creio que os nossos telespectadores ficaram aí, pelo menos bateu aí uma luz, né, como se diz, preciso fazer alguma coisa, né, façam alguma coisa, né, o nosso programa tem essa índole, né, tem esse objetivo de passar essas mensagens, passar essas informações jurídicas de qualidade, para que a nossa população, o nosso cidadão aí consiga ter mais esclarecimentos e, claro, viver sempre melhor, esse é o nosso objetivo. Agradeço imensamente a sua colaboração, as suas colaborações aqui hoje com o nosso programa. Agradeço você, nossa telespectadora, nosso telespectador, como eu disse, o programa é feito, o programa é pensado em vocês. Muitíssimo obrigado e até o próximo.